Março de 2002. Em um apartamento sujo em Wood Green, um subúrbio negligenciado no norte de Londres, um punho golpeia fortemente uma porta. Vozes do outro lado exigem que o homem dentro responda. Sem ouvir nenhuma resposta e sem sinais de movimento do outro lado, as batidas ficam ainda mais altas, consideravelmente mais intensas. Vizinhos curiosos espiam das janelas querendo ver a causa da agitação. Rapidamente, aqueles com visão clara avistam um grupo de figuras imponentes vestidas no uniforme de alta visibilidade dos policiais de Londres. A urgência de suas batidas e o tom autoritário de suas vozes dizem tudo. Não é uma checagem de bem-estar do ocupante. Quem eles procuram está em grandes problemas. O morador do apartamento eventualmente abre a porta da frente de forma tímida. Chama-se Gary McKinnon, 36 anos, aparentemente inofensivo. Um rosto na multidão, na maioria dos dias mal se preocupa em lavar ou barbear. Ele quase nunca deixava seu apartamento pouco iluminado. Ainda assim, por mais recluso que pudesse estar, McKinnon dificilmente seria o tipo de pessoa que alguém imaginaria ao ouvir as palavras mestre do crime. Porém, na web, este homem de aparência comum tinha uma vida totalmente distinta. Sob o pseudônimo online Solo, Gary McKinnon cometeu um dos crimes cibernéticos mais devastadores e notórios do início dos anos 2000, talvez na história moderna toda. McKinnon descobriu, sob o nariz de várias autoridades, como acessar informações extremamente sensíveis. Fotos e registros mantidos em segredo de todos os membros do público em geral. Informações que ele viu como prova da existência de vida extraterrestre. Gary McKinnon foi preso em seu apartamento em Londres em março de 2002, acusado de invasão de computadores e acesso a dados da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço e informações classificadas do Exército dos Estados Unidos. Ele passaria a próxima década de sua vida preso em uma batalha jurídica aparentemente interminável com uma das maiores e mais imponentes forças do mundo inteiro, o governo dos Estados Unidos. Neste vídeo, você vai aprender como um homem quase se colocou na prisão por quase um século. Tudo devido às suas tentativas excessivas de descobrir quanto o governo sabe sobre objetos voadores não identificados. O que Gary McKinnon encontrou quando procurava provas de vida alienígena? E por que os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido trabalharam tão incansavelmente para tentar mantê-lo em silêncio? Como esse homem comum realizou o maior hack de computador militar da história? Gary McKinnon, nascido em Glasgow, Escócia, em 1966, mudou-se para Londres aos 6 anos com sua mãe e padrasto. Nos anos seguintes, McKinnon descreveu seu padrasto como tendo certo interesse em objetos voadores não identificados, e isso teve uma influência direta no crescimento de Gary. Desde jovem, ele se tornou um amante da ficção científica, acreditando em vida além da Terra. Quando um jovem Gary McKinnon recebeu seu primeiro computador aos 14 anos, provavelmente não tinha ideia de que as habilidades que aprenderia um dia colocariam um grande alvo em suas costas. O próprio computador era um Atari 400, considerado um dispositivo de nível inicial pelos padrões do início dos anos 1980, projetado principalmente para crianças pequenas usarem. Mesmo com um começo humilde, o Atari 400 permitiu que Gary aprendesse o Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, linguagem de programação de uso geral e fácil de usar. A partir daí, as bases já haviam sido estabelecidas para seu futuro como o homem por trás do maior hack militar já cometido. Certamente não se torna um hacker de elite aprendendo Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code na adolescência da noite para o dia. Assim, Gary, aos 17 anos, abandonou a escola para trabalhar como cabeleireiro. Entretanto, amigos o convenceram a buscar uma qualificação na área de computação, devido à sua aptidão aprendida. Depois de fazer um curso de certificação em informática, McKinnon começou a fazer trabalhos ocasionais em suporte técnico, utilizando seu conhecimento tecnológico para ganhar dinheiro e aperfeiçoar suas habilidades de programação. Na sua vida precoce, vários eventos e fatores significativos contribuíram diretamente para as obsessões de McKinnon com computação e a busca por vida extraterrestre. O techno-thriller de 1983, War Games, é frequentemente creditado por popularizar o hacking de computador e trazer a consciência das ameaças à segurança cibernética. War Games segue David Lightman, um jovem hacker empreendedor interpretado por Matthew Broderick.
Em um paralelo assustador com o futuro de McKinnon, David ganha acesso aos computadores do Exército dos Estados Unidos e, sem querer, ativa um supercomputador que pode lançar um ataque nuclear contra a União Soviética, ameaçando iniciar a Terceira Guerra Mundial. As aventuras de hacking de McKinnon, embora nunca tenham ameaçado causar conflitos entre nações rivais, resultaram em uma batalha internacional diferente. É compreensível que as pessoas associem jogos de guerra a McKinnon, já que ele confessou ter assistido ao filme em seu cinema local em Crouch, Londres. É frequentemente citado equivocadamente como inspiração para Gary McKinnon se aventurar no cybercrime. Contudo, segundo o próprio McKinnon, a ligação dele com jogos de guerra é como um peixe vermelho, representando informações feitas para enganar ou desviar da verdade. Em outras palavras, desvio de atenção. McKinnon afirma que sua maior inspiração não veio de jogos de guerra ou filmes, mas do livro O Manual do Hacker, escrito pelo britânico Peter Sommer, especialista em forense digital, que publicou a obra sob o pseudônimo Hugo Cornwall. O manual, como o título indica, descreve como hackear sistemas telefônicos e primeiros computadores dos anos 80, com edições que aparentam trazer tentativas autênticas de hacking, incluindo dados sigilosos como senhas para o leitor. Os métodos apresentados na primeira edição do Manual do Hacker eram tão detalhados que foi amplamente proibido antes de ser republicado com muitos detalhes sensíveis removidos. Porém, Gary McKinnon conseguiu as informações necessárias para iniciar no mundo do hacking antes. Então, por que a busca por objetos voadores não identificados? Você provavelmente pensa que está relacionado à sua paixão de infância, por ficção científica. Bem, de acordo com o próprio McKinnon, vai ainda mais longe. Em uma entrevista, ele afirmou ter desenvolvido um interesse em objetos voadores não identificados, agora conhecidos como fenômenos aéreos não identificados, através de um encontro próximo do seu próprio. Embora não corroborada, McKinnon alega ter visto uma luz no céu em algum ponto de sua vida. Embora ele nunca tenha elaborado se isso foi durante a infância ou na sua vida adulta, ser impreciso nos detalhes dificulta comprovar ou negar diretamente sua história. Se isso realmente aconteceu ou não está aberto à especulação, e houve algum ceticismo compreensível em torno deste incidente de objeto voador não identificado, como geralmente acontece com as histórias daqueles que também afirmam ter testemunhado vida alienígena, ou visto objetos voadores não identificados no céu por si mesmos. Houve questionamentos se a busca por objetos voadores não identificados e extraterrestres era apenas uma distração usada por McKinnon para encobrir suas atividades de hacking mais sérias. McKinnon continuou sua busca por vida extraterrestre, afirmando que procurava objetos voadores não identificados bem antes dos anos 2000. Segundo suas palavras, se quisesse distrair, não escolheria ufologia, pois isso me ridiculariza. Por mais que critique seus métodos, o homem claramente acredita em vida no universo. McKinnon tornou-se administrador de sistemas por volta da virada do milênio. Mesmo deixando seu emprego, ao ficar desempregado, iniciou os esquemas cibernéticos que o tornaram infame no Reino Unido e Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2001, os históricos ataques terroristas ao World Trade Center e ao Pentágono abalaram o mundo inteiro e, possivelmente, mudaram para sempre a sociedade como a conhecemos hoje. Pode parecer um non sequitur, mas acredite ou não, o 11 de setembro teve um impacto significativo não apenas na vida de milhões de americanos, mas também em um Gary McKinnon. Qual a ligação? O hacking de Gary estava relacionado a um dos mais graves ataques terroristas na história dos Estados Unidos. Bem, indiretamente sim. Entre 2001, quando ocorreram os ataques de 11 de setembro, e março do ano seguinte, Gary McKinnon conseguiu hackear vários computadores diferentes pertencentes ao Exército dos Estados Unidos e à Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, operando sob o pseudônimo de Solo. Usando a internet, ele identificou computadores em redes do governo dos Estados Unidos, rodando o sistema operacional Microsoft Windows. Segundo McKinnon, seus métodos não eram sofisticados. Ele usava as ferramentas disponíveis, principalmente um computador pessoal barato e um modem discado com 56K de conexão à internet por segundo em uma linha telefônica comum. Para quem nasceu após o advento do Wi-Fi e desconhece a internet discada, saiba que se conectar à rede era um grande incômodo nos anos 2000. McKinnon fez uma varredura de porta, técnica usada por hackers para encontrar vulnerabilidades numa rede. Os ataques de varredura de porta permitem aos hackers descobrir as informações que um computador envia ou recebe, ou os métodos de cibersegurança adotados por uma organização, incluindo firewalls em dispositivos individuais ou usados para proteger redes.
Seus ataques seguiram 3 etapas. A primeira foi identificar os computadores com Microsoft Windows. Após identificar os computadores com o sistema operacional desejado, McKinnon usou uma varredura de porta para verificar sua capacidade de comunicação com eles a partir do seu próprio computador. Encontrando quaisquer sistemas que estavam abertos, que não exigiam senhas ou acesso, ou que estavam usando senhas padrão, McKinnon então foi capaz de instalar um software de backdoor chamado Remotely Anywhere nas máquinas vulneráveis. Este programa, como o nome sugere, poderia dar a ele controle remoto sobre qualquer computador onde estivesse instalado, permitindo o acesso a todas as funções e dados armazenados, a qualquer momento e lugar, sem ser detectado. Com o Remotely Anywhere, McKinnon podia visualizar dispositivos na mesma rede, realizar varredura de portas em busca de vulnerabilidades e tentar acessá-los. Há debate sobre o número exato de computadores que ele conseguiu acessar. Ao ser preso, foi acusado de acessar 92 máquinas. Porém, McKinnon foi posteriormente acusado de desligar mais de 2.000 computadores, deletar arquivos críticos do sistema, bloqueando o funcionamento adequado das máquinas e o acesso de 2.400 usuários, todos funcionários da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e do Exército dos Estados Unidos. McKinnon causou estragos nos computadores do governo dos Estados Unidos durante longas noites insones em seu computador. Ele buscava respostas, explorando as medidas de cibersegurança mais relaxadas, após os ataques de 11 de setembro, para encontrar informações sobre, adivinhe, objetos voadores não identificados. Em sua busca para descobrir se realmente estamos sozinhos na vastidão do cosmos, McKinnon alteraria o curso de sua própria vida para sempre, e atrairia a ira do governo dos Estados Unidos, já em alerta máximo após um grande ataque terrorista. Inicialmente, para evitar detecção, McKinnon realizou seus hacks nas redes da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço à noite, para que qualquer atividade estranha em seus computadores fosse menos provável de ser notada. Porém, quanto mais descobria, McKinnon se tornava mais ousado e descarado, acabando por se tornar excessivamente confiante em suas habilidades e começar a deixar mensagens hostis nas máquinas que acessava remotamente. Seu sistema de segurança é inadequado. Gerou uma mensagem, com outra trazendo uma ameaça que dizia: a política externa dos Estados Unidos se assemelha ao terrorismo patrocinado pelo governo atualmente. Não foi um erro que houve uma grande paralisação de segurança em 11 de setembro do ano passado, afirmava outra mensagem. Estou só e persistirei causando distúrbios nos níveis mais altos, declarou McKinnon. Claro, a pergunta persiste. McKinnon encontrou a prova dos OVNIs que procurava após todo esse esforço? Bem, sim, pelo menos o suficiente para confirmar suas próprias suspeitas pré-existentes. McKinnon disse ter encontrado imagens de possíveis naves extraterrestres. Ele descreve o download dos arquivos como extremamente lento, devido à sua conexão de escada muito lenta. Novamente, essa era outra dor comum ao usar a internet nos anos 2000. Logo, muitas provas estavam nas máquinas americanas. McKinnon alega ter encontrado muitas imagens de alta resolução de objetos voadores não identificados, que acredita estarem armazenadas no edifício 8 do Lyndon B. Johnson Space Center, em Houston, Texas, o principal centro da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para a coordenação de voos espaciais. Johnson Space Center, em Houston, Texas, o principal centro da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para a coordenação de voos espaciais. McKinnon, baseado em alegações de um especialista em fotografia da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, acreditava que a agência frequentemente usava programas de edição para apagar objetos voadores não identificados de imagens de alta resolução do Johnson Space Center, tiradas por satélites. Pesquisando por conta própria com suas habilidades de hacking, ele acessou ilegalmente os computadores da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e iniciou buscas no departamento apropriado. Segundo declarações em entrevistas à imprensa, McKinnon encontrou uma pasta chamada Sem Filtro ao acessar remotamente computadores da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Ao abri-la, ele encontrou as respostas que procurava em arquivos de imagem de alta resolução. Isso levou um tempo considerável para ele baixar. Garantir as imagens de satélite foi complicado, com as ferramentas básicas à disposição de McKinnon. Muitas vezes é subestimado como, em pouco mais de 2 décadas, passamos de ter que baixar arquivos grandes por uma conexão com fio lenta, para poder fazer isso quase sem esforço, baixando fotos e imagens da internet sem fio em questão de segundos. Claro, nossa tecnologia para visualizar grandes arquivos de imagem melhorou desde o início dos anos 2000. Então, como Gary McKinnon viu as imagens de alta resolução que roubou da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço? Segundo o homem, ele utilizou seu acesso remoto aos computadores da Administração Nacional da Aeronáutica
e do espaço para visualizar os arquivos que roubava, ajustando manualmente as configurações de exibição para uma resolução mais baixa e cor de 4 bits. Ele visualizou rapidamente uma das imagens. Seu depoimento é a única descrição da imagem que temos, então a foto nunca foi publicada publicamente. Se ele realmente viu o que descreve ou simplesmente viu o que queria, é impossível determinar. Como McKinnon descreve, a foto do satélite mostrava um grande objeto prateado em forma de charuto, com semi-esferas curvas de ambos os lados. Pelo que ele supostamente podia ver, o objeto não tinha rebites ou costuras visíveis em sua metalurgia, levando-o a assumir que não poderia ter sido feito na Terra ou por mãos humanas. Definitivamente, não parecia com nenhum veículo produzido pelo homem. Avaliar o tamanho do objeto era difícil devido ao ângulo da imagem do satélite, que parecia estar direcionado diretamente para o objeto prateado não identificado. Se era um protótipo de equipamento espacial não identificado ou uma autêntica nave alienígena, o que Gary McKinnon viu é incerto. McKinnon, usando um app Java, diz ter tirado um print da imagem, mas ninguém além dele viu, pois não salvou nos arquivos temporários da web. No que ele chamou de seu momento de coroação, a atividade de McKinnon no computador da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço foi descoberta e seu acesso remoto foi imediatamente desconectado. A busca de McKinnon por provas inegáveis de objeto voador não identificado não se limitou a uma única imagem. Enquanto buscava mais informações, McKinnon relatou ter encontrado uma planilha do Excel intitulada Oficiais Não Terrestres. O hacker leu listas de nomes e patentes de membros da Força Aérea dos Estados Unidos. O intrigante da lista era que esses nomes não estavam registrados em nenhum outro lugar, computador ou arquivo. Não havia outro registro desses aviadores na Força Aérea dos Estados Unidos, além deste documento estranho. Ao pesquisar mais, McKinnon viu que a planilha tinha também dados sobre transferências de pessoal entre navios. Ele registrou os nomes dos navios e identificou um padrão preocupante. Nenhum desses nomes de navios correspondia a qualquer porta-aviões ou outros navios militares do arsenal americano. Nenhum era navio de alto mar. Era impressionante, eles não faziam parte da Marinha, não faziam parte do Exército e nem mesmo da Força Aérea. Gary McKinnon chegou à única conclusão restante. Os oficiais não terrestres e os enigmáticos navios para os quais estavam sendo transferidos não estavam na Terra. Eu imaginava que eles deveriam ser uma frota espacial extraplanetária, no mínimo. Pode parecer pura ficção científica, mas seja real ou não, a planilha de nomes que McKinnon viu, sua declaração acabou prevendo o futuro. A Força Espacial dos Estados Unidos foi oficializada em dezembro de 2019, sancionada sob o Ato da Força Espacial dos Estados Unidos. É a menor força armada dos Estados Unidos, com 8.600 membros, sendo a segunda mais ridicularizada, atrás apenas do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Antes de concluirmos, sou exagerado afirmar que a suposta planilha descoberta por Gary McKinnon prova a existência da Força Espacial ou de outra divisão espacial do Exército dos Estados Unidos. Especulou-se que o que McKinnon encontrou poderia ser apenas um jogo de estratégia em uma planilha do Excel ou um rascunho de cenários hipotéticos. McKinnon refutou explicações alternativas, acreditando que os Estados Unidos desejam dominar militarmente o espaço. McKinnon, além de possíveis imagens de um objeto voador não identificado e uma lista de militares dos Estados Unidos operando fora do mundo, declarou ter descoberto uma grande conspiração por meio de suas explorações de acesso remoto. Ele aparentemente achou, nos computadores invadidos, arquivos sobre a supressão de tecnologia que poderia fornecer energia limpa, renovável e gratuita ao mundo todo. Segundo McKinnon, o governo dos Estados Unidos oculta uma fonte avançada e potencialmente ilimitada de energia para evitar que o público acesse uma alternativa acessível e sustentável aos combustíveis fósseis, que contribuem para o aquecimento global e mudanças climáticas. Porém, em 2002, a atividade de McKinnon nos computadores da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço foi percebida devido ao aumento de sua audácia com mensagens mordazes e roubos de arquivos. A exploração de falhas de segurança e senhas fracas nos sistemas operacionais resultou em interrupções significativas nos sistemas acessados por McKinnon. Logo, os rastros levando a ele foram descobertos pelos investigadores. Detalhes como o protocolo de rede, uso do e-mail de uma ex para se inscrever para teste do software de backdoor, indicavam um hacker em Londres por trás do maior ataque cibernético da história militar dos Estados Unidos.
Gary McKinnon foi preso em março de 2002 pela polícia britânica sob acusação de invadir computadores militares americanos sensíveis entre fevereiro de 2001 e março de 2002, mês de sua prisão. Contudo, apesar de se esperar que McKinnon fosse direto para a prisão e desaparecesse, a história estava longe do fim. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tentou indiciar McKinnon por 8 crimes cibernéticos em 14 estados, alegando danos de $566 mil. McKinnon foi acusado de roubar informações sensíveis, incluindo detalhes de contas privadas e senhas de usuários, além de manipular e deletar arquivos críticos, tornando alguns dos computadores acessados inoperáveis. Gary McKinnon poderia enfrentar até 70 anos em prisão nos Estados Unidos, ficando atrás das grades até pelo menos 2072. No entanto, o interessante é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também queria julgá-lo por seus crimes em solo americano. E essa pressa de fazer o homem por trás do grande hack enfrentar a justiça nos Estados Unidos pode ter sido a chave que McKinnon precisava para escapar e viver como um homem livre. Os Estados Unidos possuem um acordo de extradição duradouro com o Reino Unido, firmado em 2003. No entanto, este acordo específico só entrou em vigor após a prisão de Gary McKinnon. Apesar de confessar à polícia que acessou computadores da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e do Exército dos Estados Unidos, ele não foi acusado de nenhum crime pelas autoridades britânicas. Os advogados de McKinnon se opuseram ao processo de extradição após as autoridades do Reino Unido darem aos Estados Unidos permissão para iniciar, contornando o sistema jurídico britânico em favor do americano. Argumentou-se que os Estados Unidos tentavam usar Gary McKinnon como exemplo, provavelmente por retaliação à violação de seus sistemas militares por ele. Lembre-se, após o 11 de setembro, a América não queria parecer fraca ou vulnerável a ataques. O temor de que um hacker em um pequeno apartamento em Londres pudesse acessar arquivos supostamente seguros da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço prejudicaria a imagem forte que os Estados Unidos buscavam e ainda buscam manter. McKinnon e seus advogados estavam prontos para resistir a uma possível extradição para os Estados Unidos. Na audiência de extradição iniciada em julho de 2005, mais de 3 anos após a detenção de McKinnon, Mark Summers, advogado do governo dos Estados Unidos, alegou que McKinnon realizou um ataque intencional e calculado contra o governo americano, acessando ilegalmente os computadores que hackeou. Para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, McKinnon estava tentando intimidá-los. Em maio de 2006, mais de um ano após o início dos procedimentos, o Tribunal de Magistrados de Bow Street, em Londres, decidiu que Gary McKinnon deveria ser recomendado para a extradição para a América. No entanto, os tribunais só poderiam oferecer uma recomendação, não uma concessão direta para a extradição. McKinnon e sua equipe jurídica esperavam esse resultado, que colocou a decisão sobre sua extradição para os Estados Unidos nas mãos do secretário do Interior do Reino Unido, John Reid. 2 meses depois, o secretário do Interior aprovou o pedido dos Estados Unidos para extraditar o hacker. Insatisfeito com a decisão, McKinnon recorreu ao Supremo Tribunal do Reino Unido para anulá-la, a qual foi tomada pelo secretário do Interior. Os advogados alegaram que a ida para os Estados Unidos violaria os direitos humanos de McKinnon. Em abril de 2007, o Supremo Tribunal rejeitou o caso de recurso, mas McKinnon e sua equipe jurídica não se intimidaram, levaram o caso a um nível superior, argumentando contra a decisão do Ministério do Interior na Câmara dos Lordes, um dos setores mais poderosos do governo britânico, capaz de afetar diretamente a legislação e a lei que governa todo o país. Em 2003, McKinnon rejeitou uma oferta de acordo dos Estados Unidos, o que foi interessante. Este acordo implicaria numa pena de prisão leve, de 6 meses a 1 ano, numa penitenciária de baixa segurança nos Estados Unidos. A sentença mais suave seria seguida por uma repatriação segura para o Reino Unido, onde McKinnon teria mais semestre de liberdade condicional. Dada a seriedade do ocorrido, isso poderia ser uma vitória para McKinnon e o governo dos Estados Unidos, que queriam usar seu caso como exemplo. Gary rejeitou a delação, acreditando que, ao chegar nos Estados Unidos, o governo americano quebraria o acordo e o enviaria diretamente para a Baía de Guantánamo. Dado o que ele encontrou relacionado a objetos voadores não identificados, ou pelo menos afirmou ter encontrado, Gary McKinnon sentiu que estava em uma cruzada moral. Ele nunca negou saber que hackear os computadores do governo dos Estados Unidos é extremamente ilegal. Na verdade, ele admitiu livremente ser culpado das acusações levantadas contra ele pelos Estados Unidos.
mas inicialmente resistiu à extradição, pensando que os Estados Unidos e suas agências de inteligência tinham acesso a naves extraterrestres acidentadas. Acreditava que eles não só descobriram como usar essa tecnologia para gerar energia limpa e sem poluição, mas também ocultavam essa informação do público. Agora, os céticos ou juridicamente inclinados podem questionar se todo esse discurso sobre objetos voadores não identificados não era apenas uma cortina de fumaça para seus crimes. Nenhuma das alegadas descobertas de McKinnon foi divulgada, e mesmo que ele insista em sua história, pode ter sido uma tática de sua defesa jurídica, possivelmente para persuadir o público nos tribunais que McKinnon não estava preparado para extradição e julgamento nos Estados Unidos. Pediram-lhe para fazer declarações ousadas sobre tecnologia alienígena e segredos ocultos. Isso pode ter sido feito para mostrar McKinnon como alguém que aparentemente bisbilhotou em computadores da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço por ser apenas um teórico da conspiração que se envolveu em algo maior do que conseguia gerenciar. De qualquer forma, Gary McKinnon estava buscando mais que apenas imagens de objetos voadores não identificados ao invadir essas máquinas. Se isso foi só um disfarce para seus reais delitos, explicaria o empenho do governo dos Estados Unidos em extraditá-lo. Em junho de 2008, a defesa de Gary McKinnon argumentou na Casa dos Lordes que sua extradição para os Estados Unidos seria um abuso de procedimentos. Eles alegaram que o governo americano havia feito ameaças de prisão perpétua contra McKinnon, com uma possível pena menor, dependendo de ele cooperar ou não. Novamente, o recurso contra a extradição foi negado, e a Casa dos Lordes acatou o caso do Ministério do Interior. Não houve ameaça contra McKinnon. Contudo, ele continuou a lutar, levando o caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Lembre-se, o Reino Unido ainda não tinha decidido sair da União Europeia, então ainda estava sujeito à lei da União Europeia. Mas você já sabe onde isso vai dar. Para seu desgosto, McKinnon perdeu seu recurso para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Os advogados tentaram protegê-lo da extradição, indicando seu recente diagnóstico de síndrome de Asperger, que pode causar problemas de interação social e padrões comportamentais repetitivos. Os advogados defenderam que, dado que os crimes de McKinnon ocorreram em solo britânico, as acusações deveriam provir das autoridades britânicas, não dos Estados Unidos. Em setembro de 2008, McKinnon e seus advogados fizeram outro apelo ao recém-nomeado secretário do Interior, Jackie Smith. Sim, a luta deles contra a extradição pelo governo dos Estados Unidos foi tão longa que John Reed já não era mais o secretário do Interior. Contudo, Smith permitiu a extradição, um secretário do Interior diferente pouco alterou o destino de Gary McKinnon. Em janeiro do ano subsequente, McKinnon, já declarado culpado por invadir computadores do governo dos Estados Unidos, assinou uma confissão escrita. Mesmo após confessar seus crimes cibernéticos na prisão, os Estados Unidos não poderiam condená-lo enquanto estivesse no Reino Unido. Porém, firmar essa confissão escrita não apaziguou o governo americano, que ainda desejava prender McKinnon. Foi feito para provocá-los e tentar impedir ainda mais a sua extradição. Ao assinar a confissão e assumir suas ações, McKinnon se abriu para a chance de julgamento no Reino Unido, onde a sentença poderia ser mais branda que nos Estados Unidos. O Serviço de Procuradoria da Coroa iniciou a análise da opção, e McKinnon apresentou uma revisão judicial, alegando que a extradição ameaçaria sua saúde devido ao seu Asperger. Em fevereiro de 2009, o Serviço de Procuradoria da Coroa não apresentou acusações contra McKinnon. Reconheceram que McKinnon tinha provas suficientes de culpa por acessar documentos classificados sem autorização, o que normalmente levaria a um julgamento criminal no Reino Unido. Segundo o Serviço de Procuradoria da Coroa, as provas encontradas não corroboram as acusações dos Estados Unidos contra McKinnon. Na tentativa de evitar a extradição, o hacker enfrentou outra negativa ao buscar autorização para recorrer ao Supremo Tribunal do Reino Unido, a corte mais alta do país. O caso foi visto como sem relevância pública suficiente para ocupar o tempo do Supremo Tribunal. Contudo, o Ministério do Interior suspendeu temporariamente a extradição de McKinnon para avaliar as evidências psiquiátricas e se sua saúde estaria em risco ao ser extraditado para os Estados Unidos. A suspensão da execução que Gary McKinnon e seus advogados esperavam não ocorreu como planejado. Em novembro de 2009, o novo secretário do Interior, Alan Johnson, anunciou que não poderia impedir a extradição por razões médicas, pois as autoridades dos Estados Unidos garantiram considerar as necessidades de McKinnon. McKinnon e seus advogados reagiram, evidenciando que as prisões dos Estados Unidos não seriam adequadas para lidar com a situação de McKinnon.
Em maio de 2010, os advogados de McKinnon apelaram novamente ao secretário do Interior do governo conservador. Sim, mais uma, Theresa May, que concordou em adiar o caso e potencialmente interromper o processo de extradição. O então primeiro-ministro britânico, David Cameron, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discutiram o caso durante uma visita de Cameron à América. Theresa May, então secretária do Interior e futura primeira-ministra, bloqueou definitivamente o pedido de extradição em outubro de 2012. O diretor de acusações públicas da Câmara dos Comuns, Keir Starmer, decidiu se McKinnon poderia enfrentar acusações no Reino Unido. Em 2 meses, a resposta foi um não estrondoso, pois a probabilidade de condenação não era alta o suficiente para levar o caso a julgamento. Gary McKinnon lutou contra a extradição por 10 anos. São 9 anos a mais do que passaria em uma prisão americana se aceitasse o acordo de delação. Quem pode afirmar se ele realmente viu provas de vida alienígena? Seja para manter sua cobertura ou por convicção, ele se manteve firme em sua história. Ainda assim, o hacker que fez o maior ataque a computadores militares da história é um homem livre. Assim como a verdade, Gary McKinnon ainda está por aí. Confira a confissão das Forças Especiais dos Estados Unidos. Eu recuperei objetos voadores não identificados acidentados. Ou veja este vídeo.